faço um estudo sobre Fan Home, que é um quadrinho da Alison Bechdel, ou Bechdel, depende de quem fala, né? Pode ser das duas maneiras, acho que está correto das duas maneiras. Ela é uma quadrinista norte-americana, que ela começou com tirinhas sobre o mundo queer, lésbico, né? Que se chamava Dykes to Watch Out For, que uma tradução poderia ser duplo sentido, que são lésbicas para ter cuidado ou lésbicas para prestar atenção, né? E ela acabou ficando muito famosa por causa de uma coisa chamada teste de Bechdel, que é um teste que as pessoas podem realizar em películas, dizendo se as mulheres estão bem representadas nele ou não, segundo 3 conceitos que ela estabeleceu. Só que ela acabou ficando ainda mais famosa por causa do Fan Home, né, que foi o primeiro quadrinho mais longo da carreira dela, que é uma autobiografia em quadrinhos e fala de questões de gênero. Fala como é que foi a construção da identidade dela enquanto queer. E ela usa muitos aportes de literatura para poder comparar tanto a vida dela quanto a vida dos pais dela. Por quê? Porque a vida dos pais dela tem muita influência nisso, muito mais do que a vida de qualquer outros pais, porque o pai dela também ela acaba descobrindo que era um gay no armário, ou seja, ele era enrustido. Então, todo o esforço que o pai dela fazia para ela ser mais feminina era o mesmo esforço que ele fazia para ele ser mais masculino e bloquear uma identidade, não bem de gênero, mas uma identidade de sexualidade que ele queria esconder da sociedade, ao mesmo tempo que a Alison, ao buscar assim, nas memórias dela, das fotografias, dos diários dela e do pai, que os dois mantinham diários também, então isso ajudou muito na construção das memórias gráficas dela, né, nas autografias, que como a gente chama, quem estuda as memórias autobiográficas em quadrinhos, ajudou a ela perceber essa tentativa de esconder essa sexualidade do pai dela. A geração do pai da Alison, o Bruce, eles viveram uma geração que não mostrava esse lado do desejo, sexualidade, e muitos deles tiveram que viver vidas duplas, né, tendo famílias, filhos, mulheres, homens, no caso, se fossem lésbicas, no caso, e manifestando seu desejo de forma clandestina. Já a Alison, tu vê na biografia dela que ela já tinha uma percepção dela mesma diferente. Ela não queria esconder, ela queria mostrar e ir atrás da luta, e ir atrás da contestação, e mostrar os direitos dela e perceber o que era ser lésbica nesse mundo. E é uma coisa de gerações, né? Como que essas duas gerações acabam encarando o que é ser LGBT, queer, né? Então é interessante também ver dentro da minha pesquisa como que a construção da identidade sexual da Alison se deu rompendo com essas normas de heteronormatividade compulsória e heterossexualidade, que são 3 dispositivos sociais que fazem com que as pessoas acreditem que a heterossexualidade é uma coisa normal, quando não, a heterossexualidade é uma coisa tão construída quanto a homossexualidade, e para uma existir depende da outra, porque uma é o contrário da outra. Então, para o feminino existir depende do masculino, e a mesma coisa, o social existir depende do individual. Então é interessante pensar isso a partir das autobiografias em quadrinhos, também porque os quadrinhos eles mostram como que as pessoas se autorrepresentam por desenhos, porque às vezes como as pessoas se representam por desenhos é diferente de como elas são normalmente. Por exemplo, a Alison, em várias partes da vida dela, é representada de formas diferentes. É interessante ver como que essa dimensão gráfica do quadrinho também dá outras peculiaridades, outras subjetividades também para um quadrinho autobiográfico. Porque assim, quando você vai produzir um quadrinho autobiográfico, quem vai saber como é que eram aquelas lembranças? Apenas a pessoa que produziu o quadrinho. Não adianta tu mandar uma pessoa B fazer o desenho do quadrinho, porque ela não vai ter aquela lembrança tão nítida e talvez não vá passar exatamente o que o autor queira com aquilo lá. E também, uma coisa que eu também percebi na minha pesquisa é que quando o quadrinista faz o desenho da letra de mão, desenhada mesmo, escrita, também dá uma terceira dimensão ainda para o quadrinho mais pessoal para ele, que é o que compreende também a autografia, além do texto ser próprio do autor, o desenho ser próprio do autor, e a sua letra de mão
também dá uma terceira dimensão que amplia essa subjetividade tanto para o leitor quanto pelo autor, né? Então, se a gente pensar na questão de gênero, que também é uma coisa bastante subjetiva, que é uma coisa que é sedimentada conforme as nossas ações, nossos gestos, a nossa voz, isso fica mais potente nos quadrinhos, até porque os quadrinhos, se a gente for pensar a representação de gênero, ele suprime algumas coisas como os gestos, como por exemplo eu falando aqui para vocês, vocês veem, ouvem o tom da minha voz, veem como eu estou gesticulando e talvez vocês possam depreender que gênero eu estou emulando aqui. Mas se vocês forem pegar um quadrinho que é estático, que não tem movimento, que não tem tons de voz, no máximo pode ser sublinhado isso com itálicos ou com negritos ou alguma coisa de onomatopeias, é mais difícil essa representação de gênero. E a partir da leitura de quadrinhos como o Fan Home, que para mim foi essencial na minha construção de identidade de gênero e sexual, porque foi a partir desse disparo que eu acabei revelando a minha identidade sexual como gay, saindo do armário, né? Então por isso que eu acabei escolhendo ele como tema do meu mestrado. E foi muito bom porque eu acabei percebendo coisas que nem com terapia, com anos de terapia eu acabei percebendo. Então me aprofundar nesse estudo me ajudou a também a sanar algumas preocupações que eu tinha quanto à identidade de gênero, e não apenas a identidade de gênero, mas como identidade, que eu achava que eu tinha que ser ou essa coisa ou aquela coisa, e na verdade não, a gente é todas as coisas ao mesmo tempo.